Boa tarde, meus queridos irmãos. É uma grande alegria estarmos aqui novamente juntos para adorar o Senhor. Quero convidar você a fazer desse nosso encontro um encontro especial, em que o seu coração esteja completamente voltado para o Senhor e a sua alma descanse nele. Mesmo que nós estejamos separados fisicamente, nós agora nos unimos espiritualmente como um corpo, com a mesma fé, com a mesma esperança. E nós estamos com o coração desejoso de adorar o Senhor e de aprender dele. Por isso, eu quero convidar você a preparar o seu coração. Antes, porém, aqueles nossos recados de praxe. Agradecer a você que está aqui conosco pela primeira vez. Convidar você para se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito. Se você está inscrito ou se você se inscrever agora, não esquecer de dar um gostei aí no nosso vídeo. Lembrando sempre que a gente pede isso para que o nosso vídeo alcance mais pessoas. Essa também é a hora em que você pode compartilhar o link dessa transmissão com a sua família, com suas listas de amigos do WhatsApp ou no Facebook, para que assim também outras pessoas se juntem a nós nesse tempo aqui de adoração. Esse é um tempo sobremodo especial. Nós agora também incluímos aí na nossa apresentação o número da conta da nossa igreja e o Pix, para que você que tem sido abençoado por esse ministério e queira contribuir, fazer isso voluntariamente, conforme Deus mover o seu coração, e assim podermos continuar levando adiante a pregação do Evangelho e alcançando mais pessoas com essa mensagem maravilhosa de esperança. E eu tenho certeza que essa mensagem hoje é extremamente necessária. Então, não perca mais tempo agora, prepare o seu coração, quero convidar você a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos e a buscarmos ao Senhor agora em oração. Ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui juntos através dessa ferramenta que permite que a distância física seja vencida. É verdade, Senhor, que não se compara este encontro àquele em que nós estamos juntos fisicamente, em que nós podemos nos abraçar, nos ver e nessa troca de olhares e de vida podermos receber a porção do Senhor. Mas, ó Deus, o Senhor sabe que nós estamos vivendo um tempo excepcional e por isso nós te agradecemos por termos acesso a essa ferramenta e podermos nos reunir, ainda que de maneira limitada. E agora que nós estamos reunidos, meu Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre às nossas necessidades, que o Senhor nos visite com o seu poder, que a palavra do Senhor seja poderosa em nós nessa tarde para nos consolar, para nos animar, para renovar a nossa esperança e a nossa fé no Senhor. Quero pedir por aqueles que sofrem, por aqueles que estão desanimados e até por aqueles que talvez, por conta de todas as adversidades, já tenham até pensado em desistir. Que hoje seja um dia em que a esperança seja renovada no coração. Que hoje seja um dia sobremodo oportuno para que estes irmãos, estes amigos tenham um encontro transformador com Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É no nome dele e é por causa dele que nós te oferecemos essa nossa singela reunião, pedindo em nome de Jesus que esse tempo seja mesmo um tempo de transformação para todos nós. Fala conosco, ouve, ó Deus, nossas orações, ouve nossos louvores, que tudo que nós fizermos aqui seja feito para que o seu nome seja glorificado. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você agora a fazer uma leitura no livro dos Salmos, no Salmo 123. Os dois primeiros versículos que são uma oração suplicando ao Senhor por sua intervenção. O salmista escreveu assim: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Eu espero mesmo, meu querido, que essa seja a sua atitude agora. E se qualquer circunstância está roubando a sua atenção agora, eu quero convidar você a
dobrar-se diante do Senhor e aproveitar esse tempo para fixar o seu olhar no Senhor e para receber do Senhor a sua compaixão, a sua misericórdia. É muito bom nós estarmos aqui e é muito bom nós podermos compartilhar esse momento. Então, agora nós vamos louvar o Senhor. Uma canção que fala exatamente o que o salmista disse com outras palavras. Nós precisamos de Ti, Senhor. Então, pense em cada palavra dessa canção e, se você conhecê-la, cante também. Participe, ainda que distante, desse momento de adoração e faça dessas palavras dessa canção a sua oração, declarando que você precisa do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdido estou, guia-me por Teu amor. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça Tu estás. Se estás aqui, a liberdade, Tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a Ti. E se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Meus amados irmãos, é exatamente porque nós precisamos do Senhor que todos os domingos nós reservamos uma pequena parte da nossa adoração, do nosso culto, do nosso encontro, para interceder. E nós vamos fazer isso mais uma vez. Antes eu quero ler um texto do profeta Isaías, no capítulo 61, os 3 primeiros versos, em que o profeta do Senhor prenuncia o ministério do Messias, o que ele faria, o que ele veio realizar. E aí o profeta escreveu assim acerca do nosso Salvador Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Que bênção saber que Jesus Cristo veio a este mundo para fazer tudo isso. E Ele tem feito tudo isso na vida de milhões de pessoas ao longo de todos esses séculos da história cristã. E Ele certamente continua fazendo isso. É por isso que nesses dias tão difíceis, nesses dias de tristeza, de luto, de aflição e de angústia, que nós clamamos ao Senhor, que nós apresentamos ao Senhor os nossos pedidos, que nós pedimos ao Senhor que intervenha, que venha ao nosso encontro, que cure os enfermos, que console os entristecidos, que anime os desanimados. E eu quero convidar você a fazer isso mais uma vez. Quero convidar você agora a aquietar sua alma e, num momento pessoal de oração, elevar a sua voz ao Senhor e pedir a Ele que intervenha na nossa vida e na nossa história. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, nós vamos louvar o Senhor mais uma vez, com uma canção que nos convida a vir à presença do Senhor e a entregar a nossa vida a Ele. E é isso que eu quero convidar você a fazer agora, em favor da sua vida, da sua família, de todos os que sofrem e de toda a nossa igreja e de todo o nosso país, clamando ao Senhor por sua misericórdia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai nosso que está nos céus, nós queremos exaltar o seu nome, porque o Senhor é digno de toda glória, de todo louvor. Queremos, ó Deus, clamar ao Senhor, porque nós estamos sofrendo, irmãos e amigos nossos estão sofrendo, o nosso país está sofrendo. E nós precisamos, ó Deus, de uma intervenção poderosa, graciosa, misericordiosa do Senhor. E eu quero pedir, ó Pai, em nome de Jesus, de todo o coração, que o Senhor intervenha, que o Senhor nos olhe mais uma vez com compaixão, que o Senhor mais uma vez ouça o nosso clamor. Meu Deus, nós temos visto tantas notícias tristes, terríveis, desesperadoras. Mas, ó Deus, nós queremos continuar confiando no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é fiel. E nenhuma notícia pode ser mais aterradora do que a verdade acerca do seu amor e do seu cuidado e do seu consolo e, acima de tudo, da esperança de vida eterna que nós temos por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, eu me uno aos meus irmãos aqui agora, suplicando ao Senhor por sua intervenção, suplicando ao Senhor que o Senhor visite os enfermos e os cure. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode fazer isso e muito mais. Suplicando àqueles que estão desanimados e desesperados e até perderam a fé, que o Senhor tenha misericórdia e hoje seja um dia de conserto com o Senhor, de restauração da confiança no Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir que a sua misericórdia alcance cada lar que se une aqui, agora, a nós. Também aqueles que vão ver esta mensagem em outra ocasião,
Que o Senhor os visite no momento preciso da sua necessidade. E, ó Deus, seja propício a nós, eu te peço. Eu te peço porque eu sei que o Senhor é amor e eu sei que o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. E é no nome dele que, humildemente, nós juntos, no mesmo Espírito, com a mesma fé e a mesma esperança, clamamos ao Senhor. Amém. Quebrantado e ferido está, oprimido pelo seu pecar, Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa e o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará, das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha
ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Obrigado, Jesus. Meus queridos irmãos, que maravilha é podermos derramar o nosso coração diante do Senhor. Que maravilha é saber que o nosso Deus é misericordioso. E é exatamente sobre este tema que eu vou continuar falando nessa tarde com você. A mensagem que Deus colocou no meu coração acerca das misericórdias renovadas do Senhor. Essa série na qual nós temos investigado aqueles momentos mais marcantes da história do povo de Deus no Antigo Testamento e buscando nestes eventos manifestações da misericórdia do Senhor, evidências de como nosso Deus é compassivo, como nosso Deus é misericordioso, como nosso Deus se importa com o seu povo e age no meio do seu povo. E hoje, mais uma vez, eu quero convidar você a dedicar os próximos minutos com toda atenção. Quero pedir a você que agora preste bastante atenção ao que o Senhor vai falar a você, a mim, a nós, através dessa palavra. E isso é importante porque eu sei que você, como eu, muitas vezes pode ter ficado apreensivo acerca do futuro, sobre como serão os dias que nós viveremos. E eu acredito que nestes dias em que nós estamos vivendo, essa apreensão tem crescido muito, porque nós estamos sendo bombardeados diariamente por notícias muito dramáticas, muito terríveis. Talvez você mesmo já tenha experimentado na sua vida a doença ou a perda de alguém querido. Por causa disso, muitas vezes, a nossa fé se vê abalada. Nossas forças ficam vacilantes. Nosso coração fica angustiado. Porque nem sempre nós estamos plenamente convencidos de que Deus se importa conosco, de que as palavras de Deus vão se cumprir na nossa vida, às vezes porque nós entendemos mal a palavra do Senhor, às vezes porque nós cultivamos esperanças que a palavra do Senhor nunca nos ensinou a cultivar, mas isso acontece porque nós somos frágeis, porque nós somos apegados a esta vida, e essa vida é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Então hoje, mais uma vez, eu quero convidar você a ler a Escritura Sagrada e a pensar na misericórdia de Deus revelada na vida do seu povo. E quero compartilhar com você alguns princípios, algumas verdades sobre essa misericórdia, na esperança de que o seu coração, o meu coração, o nosso coração seja confortado, nossas esperanças sejam renovadas, nossa alegria seja reencontrada, ainda que em dias de luta e em dias de luto. Assim, o Senhor Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, está presente entre nós agora e nos conclama a investir a nossa vida em um projeto que redunde em glória para Ele e que nós, confiantes nele, encontremos paz, esperança e alegria. Hoje eu quero convidar você a ler um texto dos mais conhecidos da Escritura Sagrada, registrado no livro de Josué. Josué, no capítulo 1, você já ouviu inúmeras mensagens sobre esse texto, mas eu quero mais uma vez me debruçar sobre esse texto com você e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9, onde o escritor sagrado escreveu assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão,
tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida que este texto é uma das provas mais contundentes da misericórdia do Senhor. Sobretudo, por causa da mensagem que nós compartilhamos na semana passada, em que nós aprendemos a partir da incredulidade e da rebelião do povo de Israel enquanto estava no deserto. E se você continuar lendo os outros relatos daquele tempo, daqueles 40 anos em que o povo de Israel ficou no deserto, você vai se surpreender com a enorme quantidade de vezes em que aquele povo se revoltou, se rebelou, agiu com incredulidade, fez denúncias contra Moisés, contra seu irmão Arão, acusou o Senhor de tê-los levado para o deserto para deixá-los morrer. E agora, 40 anos depois, o povo está acampado às margens do Rio Jordão e Deus fala com Josué. Deus se mostra mais uma vez misericordioso com aquele povo rebelde. O livro de Josué, meus irmãos, é um livro muito importante, tanto no contexto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Algumas coisas que eu queria chamar a sua atenção antes de nós pararmos para pensar nas verdades que esse texto nos revela. Primeiro, que o nome de Josué foi mudado por Moisés. É muito interessante isso, porque o nome original de Josué é Oséias e Moisés mudou o nome dele para Josué. Os dois nomes são muito parecidos. Oséias significa salvação. Josué é o nome Oséias acrescido de um prefixo que aponta para o nome de Deus e significa o Senhor, Yahvé, é a salvação. Com isso, eu tenho certeza Deus estava preparando o caminho para mostrar a grandiosa missão que esse homem chamado Josué, o Senhor é a salvação, desempenharia. A missão de Josué era continuar aquilo que Moisés começou, mas com uma nuance diferente. Moisés foi encarregado de tirar o povo do Egito, de preparar o povo durante aqueles 40 anos no deserto, de dar as leis que Deus queria que o povo seguisse. E agora, depois dos seus discursos ali em Moabe, Moisés deixou claro que o caminho da bênção era o caminho da obediência. E agora ele se despede e ele morre. E entra em cena Josué. Josué vai continuar conduzindo o povo, mas agora a missão dele é diferente. Não é mais dar a lei, mas é conduzir o povo à posse da terra prometida. Josué foi comissionado por Deus para dar materialidade à promessa. Aquela promessa feita há quase 500 anos atrás, 500 anos antes de Josué, agora iria se concretizar. Para que isso acontecesse, o chamado de Josué foi muito semelhante ao de Moisés. É curioso que quando Josué está prestes a invadir a primeira cidade daquela terra de Canaã, a cidade de Jericó, o Senhor mesmo aparece a ele
e diz a ele palavras semelhantes àquelas que ele disse a Moisés. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é lugar santo. E assim o Senhor renova na vida de Josué o chamado, o comissionamento, a capacitação. A entrada, isso é muito importante, a entrada do povo de Israel em Canaã, a terra prometida, é um símbolo do Velho Testamento da verdadeira vida eterna que Deus nos dá. Entrar na terra prometida é entrar no descanso de Deus. E entrar naquela terra era receber a bênção de Deus. E esta entrada simboliza, aponta para a verdadeira bênção que Deus promete a nós através de Jesus Cristo, o seu Filho, o nosso Redentor. Então, Josué tinha a missão de dar materialidade à promessa, de conduzir o povo ao descanso na presença de Deus, mas para que isso acontecesse, Josué tinha que conduzir o povo em diversas batalhas para conquistar aquela terra que estava dominada por povos que se opunham ao povo de Israel e ao Deus de Israel. E é claro, essa luta prefigura a nossa luta, porque nós também fomos enviados ao mundo, um mundo dominado por forças malignas, um mundo que carece da graça de Deus, e nós somos enviados a este mundo para estabelecer o reino de Deus através da proclamação das boas novas. As correlações da vida de Josué com Jesus Cristo são extraordinárias. Josué é um dos símbolos ou um dos tipos mais claros do serviço do ministério do Messias que nós encontramos no Antigo Testamento, a começar pelo nome. É curioso isso, que o nome de Jesus, na verdade, é o mesmo nome. Jesus se chamava Josué. O nome que nós temos aí é apenas uma transliteração do som que o nome Josué tinha na língua grega, mas o nome é o mesmo. E esse nome foi dado ao nosso Salvador por ordem expressa de Deus através do anjo que anunciou o nascimento de Jesus a José. E Jesus recebeu esse nome para deixar claro que o Senhor é a salvação. A tarefa de Josué prefigurou, como eu já disse, a tarefa de Jesus, porque através de Jesus Cristo as promessas de Deus se materializam na nossa vida. Nós, por meio de Jesus, podemos descansar sob os braços amorosos de Deus, podemos desfrutar do cumprimento da promessa de vida eterna, de esperança, de paz, uma paz que excede todo o entendimento. Jesus Cristo entra na nossa vida e transforma a nossa vida. Assim como Josué recebeu a missão de conduzir o povo, Jesus também conduziu o seu povo, e ele disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 16, que ele tinha muitas ovelhas que ele precisava arrebanhar e conduzir até a presença de Deus, conduzir até este lugar de descanso de que fala, por exemplo, a carta aos Hebreus. Por fim, Jesus nos envia de volta ao mundo para estabelecer o seu reino. Assim como Josué teve a missão de conquistar aquela terra, nós, discípulos de Jesus Cristo, temos a missão não de conquistar uma nação geográfica ou politicamente, mas de estabelecer o reino de Deus em todas as nações. E fazemos isso subjugando as forças das trevas, libertando os cativos do inferno, proclamando as boas novas de salvação, como nós lemos no profeta Isaías. Jesus Cristo continua libertando os cativos através do nosso ministério, e aqueles que conhecem a Jesus Cristo desfrutam do descanso, o descanso que há nele. Com todos esses paralelos, meu querido, é claro, é fácil de entender a importância desse livro, a importância do ministério de Josué e a importância de pensar em como Deus se revelou misericordioso na vida de Josué, para que nós entendamos como ele se revela misericordioso na nossa vida. Infelizmente, muitas vezes nós lemos o Antigo Testamento em uma perspectiva muito moralista, do tipo, vamos procurar aqui exemplos da vida de Josué que nós devemos seguir. Vamos procurar chaves para o sucesso. Vamos procurar princípios de liderança. É verdade, meus irmãos, que nós podemos aprender sobre estes temas também na vida de Josué. Mas eu quero que você preste atenção à principal mensagem que esse texto
o livro de Josué e a vida de Josué trazem para nós. Deus, o Criador, é o nosso Salvador. Ele é um Deus cheio de misericórdia. E a sua misericórdia tem um caráter redentivo. A misericórdia de Deus almeja libertar-nos da escravidão, dar-nos a bênção do descanso na presença de Deus. E é sobre isso que eu quero convidar você a fixar o seu olhar nessa tarde. Pensar sobre essa misericórdia redentiva do Senhor. E eu quero convidar você a mergulhar nesse texto e aprender como o nosso Deus exerceu misericórdia na vida de Josué e do povo de Israel e como ele continua exercendo misericórdia na nossa vida através de Jesus Cristo, na esperança de que nesses dias difíceis você encontre no Senhor, olhando para o Senhor, fixando os seus olhos no Senhor, como nós começamos esse nosso culto, dizendo que nós estamos com os nossos olhos fixos no Senhor. E quando você fixa os seus olhos no Senhor, na misericórdia do Senhor, na bondade do Senhor, você pode ter certeza que você encontrará a paz. Por quê essa misericórdia de Deus é tão importante para a nossa vida? Primeiro, porque através deste relato nós aprendemos que, por causa da sua misericórdia, Deus sempre toma a iniciativa de encontrar o seu povo, por mais distante e por mais perdido que ele esteja. Querido, essa é uma verdade incontestável nas Escrituras Sagradas, desde o Gênesis até o Apocalipse. Deus vem ao encontro do homem perdido. Ele foi lá no Jardim do Éden e o livro de Apocalipse termina com um convite: venha para as bodas do Cordeiro. Deus está nos chamando. É muito reconfortante, é muito animador essa verdade. É Deus quem sempre toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. E eu louvo a Deus que essa verdade seja tão clara na Escritura Sagrada, porque eu sei que se dependesse de mim, se dependesse da minha iniciativa, eu ainda estaria perdido. A própria Escritura diz que não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem se importe. Os homens até buscam alguma espécie de relação espiritual, mas quando eles conhecem o Deus da Bíblia, eles muitas vezes ficam chocados, e até que o Espírito Santo venha ao seu encontro e se revele a eles misericordiosamente, eles vão continuar com o coração endurecido. Jesus mesmo disse que ele veio ao mundo buscar e salvar o perdido. E esse livro começa com essa afirmação maravilhosa. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué. Olha que coisa maravilhosa isso, meu irmão. Deus toma a iniciativa de encontrar aquele homem que tinha a missão de conduzir o povo à posse da terra prometida. É maravilhoso ler essas palavras, sobretudo, como eu já disse, depois de sabermos como aquele povo era duro, como aquele povo era rebelde, como aquele povo era de dura cerviz, né? Essa expressão que a gente usa pouco, mas significa aquela pessoa de cabeça que não vira, de pescoço duro, que não se move em direção nenhuma, que quer seguir apenas o seu caminho. Mas Deus não desistiu e nunca desistirá do seu povo. Deus vem ao encontro de Josué e diz: Josué, o meu servo morreu e agora você assume o seu lugar para conduzir o povo à posse dessa terra que eu prometi. É maravilhoso ler que muitas vezes, no meio das crises mais agudas, que Deus se manifesta mais misericordioso ainda. Eu fico pensando em como deve ter ficado a cabeça de Josué depois que Moisés morreu. Como substituir um homem da estatura de Moisés? Como ter aquela força, aquela tenacidade, aquela fibra? Como aquele homem podia ocupar o lugar de alguém que fez um trabalho tão extraordinário? Mas é maravilhoso que, naquela hora de crise, de angústia, eu imagino que Josué tenha ficado muito preocupado. Deus vai ao encontro dele. Quantas vezes, meu irmão, quando você estava mais preocupado, quando o seu coração estava mais temeroso, quando você se sentiu solitário, quando você
quase perdeu as esperanças, Deus veio ao seu encontro, tocou a sua vida, revelou-se amoroso e cuidadoso. É por isso que a Escritura Sagrada diz que nós que conhecemos esse Deus misericordioso, podemos dar graças até pelas tribulações, porque nas tribulações nós conhecemos esta faceta do caráter de Deus, que é a sua misericórdia, que é a sua compaixão, a sua capacidade de perceber a nossa angústia e a nossa aflição. É maravilhoso ler essa palavra que Deus disse a Josué, porque aqui nós aprendemos que a obra é de Deus e que os homens que ele chama são apenas instrumentos. Isso não significa que os homens que ele chama são dispensáveis, mas significa que os homens que ele chama serão usados por ele, serão capacitados por ele, porque a obra é dele. Deus está muito mais interessado em concretizar o seu plano do que nós muitas vezes estamos interessados em obedecer a sua ordem para a nossa vida. Isso é reconfortante também porque a tarefa para a qual nós fomos chamados, assim como Josué, é uma tarefa grande demais. Uma tarefa muito superior à nossa capacidade, uma tarefa que é impossível de ser cumprida senão na força que Deus supre. É por isso que Jesus Cristo disse para os seus discípulos que eles não deveriam sair de Jerusalém até que fossem revestidos pelo poder de Deus vindo do alto, o Espírito Santo. Assim, querido, a misericórdia que aqui se revela deve encher o seu coração. Porque talvez agora mesmo você esteja aí triste, angustiado, mas Deus está me mandando dizer para você, Ele se importa com você. Ele enviou Jesus Cristo para ser o seu Salvador, assim como Ele enviou Josué para conduzir o povo à terra prometida e entrar no descanso do Senhor, assim como Ele enviou Jesus Cristo para anunciar as boas novas de perdão e de reconciliação e nos dar a vida eterna. Ele diz para você hoje que Ele mais uma vez, toma a iniciativa de falar com você, de vir encontrar-se com você, de animar você e de dizer a você que Ele é um Pai amoroso e misericordioso. Ele quer dar a você esperança por meio de Jesus Cristo. Ele quer dar a você uma identidade, a identidade de discípulo de Jesus Cristo. Ele quer que você deixe de ser um escravo neste mundo de pecado para ser um filho que descansa nos braços amorosos e poderosos dele, o nosso Pai. Essa misericórdia, ela é redentiva e é maravilhosa, porque por causa da misericórdia, Deus está sempre renovando as suas antigas promessas. Sabe, irmãos, é muito interessante e eu acho que é maravilhoso ver quantas vezes Deus repetiu as mesmas palavras. E por que eu digo que isso é maravilhoso? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe como nós somos duros, como nós somos resistentes, como nós somos incrédulos, como nós resistimos a Ele, como nós deixamos o pecado tomar conta do nosso coração e por causa disso nos entristecemos, por causa disso o abandonamos. Então Ele vem e de novo, e de novo, e de novo Ele renova as suas promessas. Essa é uma verdade extraordinária aqui também nesse texto. Deus diz para Josué algo que é reconfortante. Deus diz, eu vou dar a terra, porque eu prometi dar esta terra. Que palavra, meu irmão, poderia animar mais o coração de alguém que pudesse estar tão preocupado, tão ansioso, tão até angustiado como Josué poderia estar, do que a certeza de que Deus, aquele Deus que esteve com Moisés, era o mesmo Deus, e as promessas que ele fez a Moisés, que ele fez a Abraão, que ele fez séculos antes, eram verdadeiras e seriam cumpridas. Mas é importante que você e eu aprendamos. É o Senhor quem dá. É o Senhor quem concede, porque é o Senhor o dono da terra, é o dono da bênção, é o dono de tudo. Nós não conquistamos pela nossa força, pelo nosso braço. O Senhor dá a terra aos filhos de Israel como prometeu.
Nós precisamos nos lembrar, irmãos, sobretudo nos dias difíceis da nossa vida, que todas as bênçãos, todas as dádivas, todas as coisas boas desta vida nos são dadas pelas mãos do Senhor. É o que Tiago diz na sua carta: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai que é luz. É Ele que nos abençoa. Muitas vezes na Escritura Sagrada nós somos lembrados dessa verdade, para que você nunca se sinta intimidado, enfraquecido ou incapaz, porque não é você quem conquista, é Deus quem dá, é Deus quem abençoa, é Deus quem restaura, é Deus quem liberta. Nós não podemos nada, mas o Senhor pode todas as coisas. É Deus que define até o tamanho da bênção. Eu acho fantástico, depois você pode voltar ao texto e ler o verso 3 e o verso 4, onde Deus fala das dimensões geográficas da posse ou da terra que o povo deveria possuir. Eu acho que isso é importante por pelo menos duas razões. A primeira é para que todos nós saibamos, e o povo de Israel também precisava saber disso, que o Senhor é soberano sobre todos os povos, sobre todas as nações, que a terra é dele e ele a dá a quem ele quer. A segunda verdade é que nenhum servo de Deus deveria esperar de Deus mais do que aquilo que ele promete. E é aqui, meus irmãos, que muitas vezes nós tropeçamos. Você abraça o Evangelho e você começa a achar que agora você não vai sofrer mais, que agora você vai ter uma vida sem nenhuma crise conjugal, financeira, relacional, que tudo na sua vida vai ser perfeito, vai ser maravilhoso, e a realidade se encarrega muito rapidamente de dizer para você que você está enganado. E é exatamente isso, é você que está enganado. Não foi Deus que se esqueceu de você, não foi Deus que deixou de cumprir suas promessas, não, é porque você abraçou expectativas irreais, imaginárias. Eu creio que quando Deus deu para Josué as fronteiras da terra, Deus está dizendo: olha, é isto que eu tenho para vocês. Não espere mais. Não anele por mais, porque isso é suficiente, e eu acho isso maravilhoso. Deus nos dá a medida exata daquilo que precisamos. E mais maravilhoso ainda, quando Deus dispõe a nos abençoar, ninguém pode impedir a sua mão. Deus disse isso para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Irmão, eu preciso acrescentar um dado aqui apenas para ilustrar a significância dessa palavra. O povo de Israel não era um povo guerreiro. Lembra, eles eram escravos no Egito. Eles não tinham sido treinados para a guerra. A civilização de Canaã era uma civilização mais avançada. Os cananitas já sabiam fundir o ferro, e por isso no relato dos espias eles ficam admirados. Eles têm carros de ferro, carros que quebram rochas, carros e armas que quebram as armas dos seus inimigos. E aí Deus diz para Josué: olha, ninguém pode resistir a você. Ninguém poderá resistir a você. Não interessa se você não tem preparo militar, não interessa se você não tem as armas mais adequadas. Eu estou com você. E Deus deixou isso claro no primeiro confronto, quando o povo atravessou o Rio Jordão e teve que se defrontar com a cidade de Jericó, a cidade das palmeiras. Uma cidade que naquela época já tinha mais de 1000 anos e nunca tinha sido invadida por nenhum povo. E você sabe a história, como Josué, apenas marchando ao redor da cidade, tocando trombetas, pelo poder de Deus, conquistou aquela cidade. Isso causou um pavor em todas as outras cidades de Canaã. Sabe, querido, por que nós ficamos medrosos? Por que nós ficamos cheios de angústia e dúvida? Jesus Cristo deixou claro para os seus discípulos, como Deus deixou claro para Josué, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, que nem um pardal cai sem a permissão do Senhor, que Ele estará conosco todos os dias. Assim, essa misericórdia
redentiva, ela se mostra fiel em todas as promessas de Deus. Eu sei, meu irmão, que esse é um tema pisado, repisado, batido, contado e recontado, mas a pergunta é: onde mais você e eu poderíamos firmar os nossos pés, se não na fidelidade de Deus à sua promessa? Firmaríamos os nossos pés na nossa força, nas nossas qualidades, nos nossos métodos? Nós somos frágeis, nós somos fracos, nossa vida é fugaz, mas a misericórdia redentiva do Senhor faz o que nós não podemos fazer, nos equipa de uma maneira que nada mais pode nos equipar, nos conduz em triunfo como ninguém mais e nada mais poderia nos conduzir, e é por isso que essa misericórdia é tão extraordinária. E por isso que aqui no livro de Josué, nós antevemos essa misericórdia que mais tarde foi revelada em Jesus Cristo e revelada a nós. Se nós fizermos um paralelo, e eu acredito que esse paralelo é muito legítimo, quando Jesus enviou os discípulos para pregar o evangelho em todo o mundo, eles eram cerca de 500 discípulos, aqueles que testemunharam a ascensão de Jesus. 500 pessoas para alcançar o mundo inteiro. Uma missão impossível. Mais impossível do que a missão que Deus deu a Josué. Mas olha que coisa maravilhosa, nós estamos aqui, do outro lado do mundo, pregando a mesma mensagem, porque a misericórdia redentiva é fiel em suas promessas. Então, confie. Em terceiro lugar, essa misericórdia redentiva, ela é maravilhosa porque ela nos desafia a uma atitude efetiva. É muito importante eu fixar esse ponto aqui, meu querido. Diante de um Deus tão fiel e poderoso, você e eu poderíamos cometer o erro de pensar que nós não precisamos fazer nada. Esse erro deixaria até de ser erro para se tornar uma ofensa a Deus, porque muitas vezes na Escritura Sagrada nós somos instados a ser obedientes, a cumprir a vontade do Senhor, a andarmos de acordo com sua palavra, e nós não podemos jamais pensar que porque Deus é poderoso, porque Deus é soberano, nós podemos ficar inertes. Nada pode ser mais ofensivo a Deus e ao espírito da fé com que nós fomos chamados para viver. Por isso Deus disse para Josué: dispõe-te agora e passa o Jordão. Presta atenção, quem dá a terra é o Senhor, mas Josué precisa dispor-se. É interessante que essa palavra, em outras versões da Bíblia, ele é traduzida por levanta-te. É fantástico isso, queridos. A obra e as bênçãos de Deus não dispensam a nossa responsabilidade e a nossa atitude. Essas, irmãos, são duas verdades que na Escritura Sagrada são claras, difíceis de entender, mas que precisam ser mantidas com toda a força. A soberania de Deus e a responsabilidade dos homens. É Deus quem dirige, mas nós somos responsáveis. É Deus quem dá a terra, mas nós temos que entrar na terra e possuir a terra. E é maravilhoso pensar nisso, sabe por quê? Porque Deus determina os fins, ou seja, para onde Ele vai nos levar, e Deus determina os meios, ou seja, como é que nós vamos chegar lá. Eu pergunto para você, como você poderia confiar em um Deus que não é plenamente soberano? Como é que você poderia ter certeza de que Ele cumprirá as promessas que fez se Ele não tiver o controle de todas as coisas? Preste atenção, eu ilustro isso assim. Você e eu, todas as promessas que nós fazemos são condicionais. Por exemplo, eu posso prometer que amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou estar em tal lugar. Mas essa minha promessa está sujeita às condições da minha saúde, do clima, do trânsito, das condições econômicas, das condições financeiras, dos recursos. Ou seja, eu não tenho controle sobre tudo. Então, minhas promessas são incertas, elas são apenas intenções. Mas as promessas de Deus são verdadeiras e eu louvo a Deus de todo o meu coração, porque Ele é soberano. E porque eu sou responsável, porque quando Ele diz que vai me dar, Ele tem poder para dar e Ele vai cumprir a palavra e Ele vai fazer o que Ele diz. Deus é poderoso e nada pode impedir a sua mão. E isso é maravilhoso. E isso me estimula a agir, não o contrário. Quem usa a soberania de Deus para pensar que recebeu autorização para cruzar os braços, como eu disse, está ofendendo a Deus.
está desobedecendo a Deus de uma maneira vil, porque ele mesmo, que diz que tem todo o poder e autoridade, foi quem disse que você deve se levantar. As bênçãos de Deus precisam ser desfrutadas na comunhão. Esse é um outro aspecto que eu queria levantar aqui nesse ponto. O versículo 2 diz a Josué: levanta-te, tu e todo este povo. Sabe, irmãos, tem uma verdade maravilhosa aqui. Muitas bênçãos que Deus tem para o povo dele só podem ser desfrutadas na comunhão, na comunidade. É por isso, meu querido, que nós fazemos tanta questão das nossas reuniões presenciais. Há bênçãos de Deus que nós só podemos desfrutar juntos. Nós cremos na eficácia dos sacramentos, mas nós só podemos celebrar o sacramento juntos. Nós só podemos partir o pão juntos. Nós só podemos celebrar o batismo juntos. Nós só podemos compartilhar da comunhão juntos. O recurso que nós utilizamos aqui, meus irmãos, ele é um recurso extraordinário, mas que jamais deve induzir você ao erro de achar que você não precisa estar junto com o povo de Deus, até porque o próprio Deus nos adverte acerca da necessidade de estarmos juntos. Assumir a posição que Deus demanda de nós é que demonstra a nossa fé de maneira evidente. Ou seja, quando Deus diz para Josué, levanta-te, dispõe-te, Deus está dizendo para ele, creia e mostre que você crê agindo. A evidência da fé na palavra de Deus, meu querido, não é concordar com o argumento. Fé não é anuência à teologia. Você não tem fé porque você concorda comigo. Você não tem fé porque você acha que o que eu digo está certo. Você tem fé quando você se levanta e faz o que Deus mandou você fazer. A fé bíblica não é uma mera contemplação. Tiago escreveu na sua carta de maneira muito contundente. Muitas vezes as pessoas não entendem o que Tiago diz, né? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que a fé genuína, ela se demonstra a partir das suas ações. Por isso Deus diz para Josué, eu vou te dar a terra, eu vou estar com você, e você agora vai se levantar, você vai reunir o povo, e você vai entrar na terra. Você crê em mim? Então me obedeça. Nós não devemos ter nenhuma dúvida, meus irmãos, que a misericórdia de Deus se revela quando ele decide nos usar. E quando ele decide nos usar, ele também decide nos desafiar à obediência, nos desafiar a atender a sua voz. Foi o que Jesus também disse para os seus discípulos. Quem me ama, ouve as minhas palavras, obedece os meus mandamentos. Quem me ama faz o que eu digo. Quem me ama, me imita. Eu sou mestre e sou senhor, eu lavei os seus pés, e agora vocês têm que lavar os pés uns dos outros. É isso que é a fé na misericórdia do Senhor. Não é mera contemplação, não é inércia, não é ócio. Não existe ócio espiritual. A fé baseada na misericórdia de Deus é uma fé ativa em que nós agimos sob a força que Deus dá para a glória de Deus, em resposta ao que Deus faz, para que o nome de Deus seja honrado e nós recebamos as suas bênçãos. Essa misericórdia redentiva é maravilhosa porque ela oferece a capacitação necessária para cumprir a missão, toda a capacitação. Talvez Josué, enquanto ouvia Deus falar, começou a pensar, e o que eu vou fazer? Como eu devo agir? Como eu devo liderar esse povo? Sabe, é maravilhoso nós aprendermos aqui nesse texto que Deus não ordena nada que Ele mesmo não capacite os seus filhos a fazer. Ele ordena e Ele dá o modo, e Ele dá os meios. E não foi diferente com Josué. E o caminho que Deus deu a Josué é o caminho que Ele dá a todos nós. Por isso o princípio que Ele revela a Josué é tão verdade hoje como foi lá para Josué. Ouvir a palavra de Deus. Atender a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte inesgotável de capacitação, de motivação, de instrução e de direção para a nossa vida. No versículo 7 e no versículo 8, aparece 5 vezes
Como essa palavra tem a capacidade de nos permitir viver sob a misericórdia do Senhor. Deus chamou Josué. Deus disse: eu vou ser com você. Eu vou estar com você. Como eu fui com Moisés, eu serei com você. Eu prometi a Moisés, eu vou cumprir em você. E o que você tem que fazer? É fazer o que eu já disse a Moisés. Deus chama, Deus promete, Deus capacita, Deus comissiona. Nós nunca podemos nos esquecer que também Deus preparou Josué. Josué foi uma espécie de ordenança de Moisés, era o servo de Moisés, como nós lemos no versículo 1. Deus estava trabalhando a vida dele. Cada vez que nós nos reunimos e ouvimos a palavra do Senhor, meus irmãos, Deus está trabalhando na nossa vida, para que nós, terminada essa reunião, assumamos a nossa missão. A nossa missão, como discípulos de Jesus Cristo, não é cumprida aqui, quando nós estamos juntos. Ela é cumprida lá no seu trabalho. Ela é cumprida na sua escola, ela é cumprida entre aqueles que não conhecem o Senhor. E você não precisa ter nenhum receio de não ser capaz de cumprir essa tarefa, porque Deus que chamou você também é o Deus que prometeu a você dar o Espírito Santo e deu a você a palavra, porque é na palavra que nós encontramos todas as instruções, como Deus disse a Josué. Josué deveria fazer segundo a lei, não deveria jamais se desviar da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Deveria falar da lei, ou seja, proclamar a lei, mantê-la nos seus lábios. Deveria meditar na lei, deveria obedecer à lei. Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida que a nossa vida seria muito mais leve, em todos os sentidos, se nós conhecêssemos e crêssemos de maneira mais contundente e fiel na palavra do Senhor, que aqui no livro de Josué é chamado de lei. Aqueles 5 livros que Moisés escreveu. Paulo, escrevendo a Timóteo, o exortou a sempre dedicar-se ao ensino da Escritura, ao aprendizado da Escritura. E ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para a repreensão, para a correção, para o ensino, para a edificação, para nos fazer perfeitos e nos habilitar para a obra de Deus. Sabe, querido, as promessas de bênção que Deus dá a Josué e a nós ainda são acrescidas de promessas que ele dá àquele que ouve a sua palavra e a cumpre. Veja como Deus tem prazer em nos abençoar. Veja como Deus é pródigo, como Deus não economiza a sua bênção, como diz o autor do Salmo 84. Nós, muitas vezes, duvidamos da boa vontade de Deus em nosso favor, porque muitas vezes Ele não faz o que você quer, mas você já parou para pensar em quantas coisas que você não pediu e Deus está fazendo na sua vida? Quantas bênçãos Ele já acrescentou a você? Quantas vezes Deus renovou sobre você o seu cuidado, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade? Então, meu querido, por tudo isso, eu tenho certeza que eu posso afirmar sem nenhum receio de estar errado, que a misericórdia redentiva do Senhor nos alcança, nos capacita, nos equipa, nos ensina, nos instrui. O que nós precisamos é usar as ferramentas que Deus nos deu, a sua palavra, e a partir da sua palavra aprender que nós precisamos orar, que nós precisamos ter a comunhão uns com os outros, que nós precisamos nos admoestar, nos corrigir, que nós precisamos louvar o Senhor. O Senhor nos dá a ordem e nos dá os meios. Jesus terminou o seu ministério nessa terra dizendo para os seus discípulos: eu estou com vocês todos os dias. Irmãos, eu tenho certeza que nenhum de nós estaria aqui se nós estivéssemos usando só os nossos recursos. Mas eu também creio que nós não estaríamos aqui se nós não utilizássemos esses recursos de maneira dedicada. Nós estaríamos muito à frente. Não sei se você entendeu o que eu disse, mas eu quero repetir. Não fosse Deus ter dado a sua palavra e a capacitação a servos dele do passado, nós não estaríamos aqui porque ninguém teria pregado o evangelho para nós. Isso é uma bênção. Por outro lado, nós também não estaríamos aqui se nós usássemos esses recursos com todo zelo e dedicação. Nós estaríamos à frente. Nós estaríamos
muito adiante de onde nós estamos. Teríamos mais força, mais confiança, mais paz, mais serenidade, mais alegria, mais esperança. Por fim, essa misericórdia redentiva, ela é maravilhosa, porque ela nos conclama a uma confiança ousada no Senhor. Não nos enganemos, irmãos, a respeito da missão que o Senhor deu para Josué. Não era uma missão fácil. Não era uma missão inferior àquela que Deus havia dado a Moisés. Isso é evidente e fica evidente porque o próprio texto repete 3 vezes que Josué precisava ser forte e corajoso. No verso 6, no verso 7 e no verso 9. Deus repete. É verdade que a repetição é um recurso da literatura hebraica, mas eu tenho certeza que, além de ser um recurso literário, é também uma maneira de Deus reforçar no coração de Josué que ele precisava abraçar o seu chamado, abraçar a sua missão, confiando no Senhor de maneira ousada. E sabe o que é extraordinário? Deus, em cada uma destas 3 vezes em que exorta Josué a ser forte e corajoso, ele vai acrescentando um elemento para que Josué tenha mais força e mais coragem. Ele começa dizendo que é ele quem vai garantir as bênçãos que foram prometidas. Como eu já disse, nós não estamos dispensados da nossa responsabilidade e nem da nossa confiança. Nós precisamos confiar. Deus disse a Josué que ele deveria ser forte e corajoso porque ele iria dar a terra que prometeu. E ele precisava abraçar essa promessa com toda a confiança. Irmãos, há promessas que Deus nos faz que são condicionadas. Nós precisamos crer nelas, nós precisamos abraçá-las. Eu separei aqui só um exemplo. Muitas vezes você fica angustiado, aflito aí no seu coração e você muitas vezes não sabe como curar a aflição do seu coração. Eu quero ler para você aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, o que Paulo escreveu para aqueles irmãos. Ele disse assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe por quê? Muitas vezes falta essa paz no nosso coração, porque nós não cumprimos o verso 6. Nós não levamos a Deus as nossas preocupações. Nós só fazemos isso quando nós já estamos à beira do desespero. E aí, quando nós estamos à beira do desespero, a primeira coisa que nós imaginamos é que Deus se esqueceu das suas promessas. Mas nós é que nos esquecemos de confiar na promessa que ele fez aqui, de que encheria o nosso coração de paz na medida em que nós levarmos a ele as nossas súplicas, as nossas petições, as nossas ações de graças. Nós venceremos a ansiedade e gozaremos da paz na medida em que nós nos apropriarmos pela fé dessa promessa. E a fé, como eu disse lá atrás, não é concordar, mas é agir. Então, quando você acredita na promessa, você faz. Você acredita que Deus é poderoso e fiel para te dar a paz, então você ora. Essa confiança ousada é um requisito para nós vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Esse é o segundo degrau dessa escada que está lá no versículo 7, quando Deus repete a Josué que ele deve ser forte e corajoso. E o caminho pelo qual ele vai encontrar essa força e essa coragem é vivendo de acordo com a lei, com a palavra que Deus deu a Moisés. A confiança ousada não é uma coisa que você alcança subjetivamente. Eu no meu coração eu sinto que eu confio. Não, a confiança ousada você alcança conhecendo a palavra do Senhor. É na palavra do Senhor que você aprende sobre quem Deus é, como Ele faz, como Ele age, como Ele é fiel, como Ele é bom. E quando você aprende tudo isso, é que você consegue confiar nele quando ninguém mais confia. Por isso Deus diz, você, Josué, seja forte e corajoso, confie na palavra, ande de acordo com a palavra, faça o que diz a palavra, como eu já coloquei aqui para você.
Essa palavra de Deus é clara, ela é objetiva, ela é intencional, ou seja, ela tem a tarefa, a missão, a intenção de fortalecer você, de alimentar você, de animar você, de renovar você, de transformar você. Essa confiança ousada é o resultado da misericordiosa presença do Senhor. Olha que coisa interessante, eu disse que era uma escada, né? No primeiro degrau, Deus diz, eu vou cumprir a promessa. No segundo degrau, Deus diz, seja forte e corajoso, porque eu já te dei a palavra, viva por ela. E no terceiro degrau, Deus diz, eu vou estar com você por onde quer que você ande. Quem não seria forte e corajoso, meu irmão, se confiasse de verdade nessa promessa? Quem teria coragem de cercar uma cidade inexpugnável durante 7 dias apenas marchando ao redor da cidade? Quem teria coragem de entrar numa terra cheia de povos guerreiros, de cidades fortificadas, construídas em cima de colinas inexpugnáveis? É maravilhoso saber que a promessa da presença de Deus, essa presença misericordiosa, é que nos fortalece, que nos dá coragem. Jesus, o Josué do Novo Testamento, aquele que cumpriu o que estava figurado em Josué, fez uma promessa igual aos seus discípulos, eu estou convosco todos os dias. Ele acrescentou, quando levarem vocês diante dos tribunais, não tenham medo, porque o Espírito de Deus colocará nos lábios de vocês o que vocês devem dizer. A confiança ousada que a misericórdia de Deus nos desafia a ter não é baseada em nós, mas no Emanuel, no Deus conosco, no Redentor presente, naquele que fez tudo por nós, que faz tudo em nós e que nos guia em todos os nossos caminhos. Mas você, meu querido, só vai confiar ousadamente na medida em que você conhecer esse Deus profundamente. Confiança ousada depende de conhecimento profundo. Essa misericórdia redentiva se revela de uma maneira tão grandiosa que nós não precisamos ter receio de não alcançarmos as promessas que nos foram feitas, porque Deus está conosco, permanece conosco, até o último suspiro desta vida. E quando dermos o último suspiro, Ele não estará conosco, nós é que estaremos com Ele. Que maravilha, que bênção. Quais são algumas implicações dessas verdades? Eu queria destacar aqui algumas. Primeira, Deus está cuidando da sua vida. Não tenha dúvida disso, querido. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te buscou, foi Deus que enviou alguém para falar do seu amor para você, foi Deus que encontrou você perdido. Foi Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar você, e esse Deus continua cuidando de você. Descanse. Segundo, Deus reafirma na sua palavra inúmeras vezes, incontáveis vezes, a sua fidelidade. E Deus faz isso porque Ele é misericordioso. Deus poderia fazer como às vezes nós fazemos. Não, eu já falei uma vez, não vou falar mais. Já está dito e não vou ficar repetindo. Não, Deus repete, para que você não esqueça. E para que, não esquecendo, você confie. A misericórdia de Deus está desafiando você à ação. Deus não chamou você para inércia, para o ócio. A fé genuína é confiar. E confiar é agir, é anunciar, é avançar, é proclamar, é agir conforme a vontade do Senhor. Deus está instruindo você agora mesmo. Meu querido, quantas vezes você já ouviu a palavra do Senhor, você já ouviu falar da misericórdia do Senhor, do amor do Senhor, da bondade do Senhor, de como Ele cuida de você, como Ele é poderoso, como Ele é fiel, e muitas vezes você continua cometendo os mesmos erros, tropeçando nos mesmos pontos. Invista mais em conhecer esse Deus maravilhoso, revelado na sua palavra. Por fim, Deus está te chamando hoje para confiar nele de todo o coração. Nunca a nossa fé é mais provada do que nas adversidades. Nunca a nossa fé cresce mais do que nos dias difíceis. Foi ali, naqueles dias, marchando sobre aquela terra, cheia de violência, cheia de ódio, que Josué foi provado.
e teve a sua fé firmada, renovada. É nos dias difíceis que você aprende que é só o Senhor que pode te socorrer. Então hoje é o dia em que o Senhor está chamando você. Venha confiar em mim. Venha entregar-se a mim. Venha ouvir a minha palavra, viver por minha palavra, crer no meu Filho Jesus Cristo, viver por Ele e ser abençoado por Ele. Não existe mensagem mais misericordiosa, mais compassiva, mais bondosa do que essa. E é essa mensagem que Deus quer que você ouça hoje, para que você hoje deite a sua cabeça e descanse. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço de todo o coração pela sua palavra, pela sua misericórdia, por sua bondade, por sua fidelidade. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e fiel. E agora eu te peço, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor nos dê a graça de entender este chamado para vivermos essa experiência maravilhosa de andar sob a sua misericórdia, como Josué fez, como tantos irmãos do passado fizeram e como nós podemos e precisamos fazer. Eu te peço em nome de Jesus que nos dê essa fé. Amém. Meu querido irmão, como é bom estarmos aqui juntos. É claro que não é tão bom como se nós estivéssemos presentes. Nós poderíamos agora nos abraçar, nós poderíamos agora rir, nós poderíamos tomar um café, mas mesmo distantes, como é um privilégio maravilhoso poder entrar na sua casa. Então eu quero agradecer a você que permitiu que nós entrássemos na sua casa. Quero convidar você para estar conosco em outras ocasiões. Basta você entrar aí no nosso canal do YouTube. Na terça-feira nós temos o nosso estudo bíblico às 20 horas. Na quarta e na quinta-feira nós temos os nossos grupos familiares. No domingo de manhã, às 10 horas, nós temos a escola dominical. Às 4 horas da tarde, nós temos a aula das crianças. Às 3 horas da tarde, nós temos a aula de preparação para quem quer se tornar membro da igreja. Se você quiser saber qualquer informação sobre esses grupos e sobre essas oportunidades, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp da nossa igreja. O telefone é 11 2965 4051 ou 2027 9767. 2965 4051, 2027 9767. Mande um WhatsApp e nós vamos encaminhar para você os links para que você possa participar. Se você ainda não tem o aplicativo da nossa igreja, baixe o aplicativo para que você tenha acesso aos conteúdos que nós produzimos aqui e fazemos isso sempre na esperança de abençoar a sua vida, de enriquecer a sua vida. Quero agradecer aos irmãos que trabalharam para que essa transmissão acontecesse. Quero convidar você mais uma vez que tem sido abençoado, você que é membro da igreja e que tem o privilégio de sustentar essa obra, lembre-se de ser fiel nas suas ofertas e nos seus dízimos. Eu acredito que o número da nossa conta está aí na tela. Se você não é membro da nossa igreja, mas tem sido abençoado e quer contribuir, também fique à vontade. Use aí esses números e faça conforme Deus moveu o seu coração. Lembre-se sempre que todas as ofertas e dízimos que nós levantamos na nossa igreja são voluntários. Nós não acreditamos que Deus nos abençoa mais ou menos porque nós damos mais ou menos. Deus é muito maravilhoso para nos dar muito acima de qualquer contribuição que nós fazemos. Mas é um privilégio poder sustentar a obra do Senhor. Então, se você puder, conforme você puder, participe. Nós vamos terminar. Depois da bênção, como sempre, nós teremos aqui aquela canção para você deixar o seu abraço, a sua saudação para os irmãos e assim, juntos, nós terminarmos esse tempo aqui nos abraçando. Ainda que um abraço virtual, mas com todo o coração, com toda alegria, com toda paz. Vamos orar. E agora, irmãos, que a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a presença consoladora do Espírito Santo, seja sobre todos nós, sobre cada lar que participa conosco agora, sobre o povo de Deus em toda a terra, e seja assim a sua bênção, ó Pai, Filho e Espírito Santo sobre nós hoje, cada dia dessa nova semana e para todo o sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deixo aqui o meu abraço a você.
ferido está, oprimido pelo seu pecar, Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa e o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará, das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, 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 obrigado, Jesus.